vou saudar todos os que nos estão a ouvir pela internet, entre os quais o nosso Coronel Carreira, Carlos Carreira, que é um dos autores destes livros, que nos acompanha pela net, e outros, eventualmente, que não me avisaram que iriam ver. A todos, um abraço, muito boa tarde a todos. E eu queria, talvez, alargar um pouco a minha comunicação e não referir apenas o último livro, que é aquele que ali está, mas esta coleção toda, que já tem 8 volumes numa editora e depois mais 2 que não estão aqui porque são de outras editoras. O primeiro foi o Caos Urbano. O que é que vai acontecer quando chegar o caos urbano? Não é se, é quando chegar o caos urbano. O que é que vai acontecer? Quais são os sinais? Como é que nos podemos defender? E o segundo chama-se Crise de Estado e Segurança, que tem a ver com a crise interna do Estado. Bom, e portanto, vou alargando um pouco a minha comunicação. Eu vou começar por uma parte que é desagradável. Que é pôr em causa aquilo que é a correção política, aquilo em que as pessoas hoje em dia são obrigadas a acreditar e a repetir. Infelizmente, vivemos numa sociedade que diz que é livre, mas não é. Vivemos com pessoas que dizem que são livres, mas não são. Porque não são livres para poder pensar e dizer o que quiserem. Portanto, vivemos numa espécie de ditadura camuflada. Bom, vamos lá ver. Porquê é que está tudo errado, aquilo que nos é dito sistematicamente pela correção política? Vou dar exemplos. As alterações climáticas. As alterações climáticas estão à vista. O degelo, as inundações, que horror. Pois, mas as alterações climáticas são essencialmente cíclicas. Nós estamos num processo de inversão da polaridade da Terra. Não tem nada a ver com o gasóleo, nem com nada disso. É um processo de inversão da polaridade. Já aconteceu e vai acontecer mais vezes. Já aconteceu desde que há humanidade várias vezes. O Sol está numa fase extraordinária de flares. Flares esses que, por sorte nossa, têm sido no sentido inverso da posição da Terra, mas o próximo que for no sentido da posição da Terra vai repetir um flare que ocorreu no final do século XIX, em que tudo o que era rede elétrica explodiu e ficou derretido definitivamente. Só havia telégrafo. Não foi muito grave, mas foi um apagão que obrigou à reposição de todos os fios de telégrafo que existiam à superfície da Terra. Isto vai voltar a acontecer e vamos ter o tal grande apagão, que nada disto tem a ver com a poluição causada pelos homens. Nós temos à roda de 1.500 vulcões ativos, dos quais 500 estão em grande atividade, dos quais os 30 mais ativos são eventualmente catastróficos. Tudo isto está na net. Não sou propriamente geólogo. Por acaso tenho a cadeira de geologia que tirei por ser uma cadeira avulsa e como curioso, achei interessante. Tive uma boa professora de geologia, ainda está viva, chama-se Raquel Soeiro de Brito, já é muito velhinha, mas está viva, e que era exatamente especializada em vulcanismo, e ela demonstrou-nos que os vulcões potencialmente mais perigosos do mundo são, neste momento, Campi Flegrei em Itália, que, se rebentar, põe em causa a Península Itálica, transforma num arquipélago, Yellowstone, que já está com um efeito de cogumelo de dome que ameaça uma ruptura, o da Islândia, que já entrou em erupção brutal ultimamente, e tudo isto produz incomensuravelmente muitíssimo mais CO2 do que todos os carros e todos os veículos movidos a combustível fóssil em conjunto. Esta questão do CO2 é uma patranha que visa um
lucro, que visa uma indústria, que visa, obviamente, porque o mercado não é elástico, é preciso destruir todo um parque automóvel para refazer esse parque automóvel com uma alternativa elétrica, ou seja, outra qualquer. Só para termos uma ideia, a percentagem do CO2 na atmosfera não chega, não é a 0,5%, é 0,05%, não chega. E agora houve um alarmismo, porque passou de 0,03 para 0,04. Estamos a brincar. Isto é que é o pavoroso aquecimento. Só para vos dar uma ideia, abaixo de 0,02 a Terra morre, não há fotossíntese, acaba a vegetação verde. Abaixo de 0,02. Isto é uma fraude, um lobby que se montou em tudo o que é organismos internacionais, desde a FAO, à ONU, por todo lado, para impulsionar um negócio de bilhões, que é a transformação energética. Os incêndios selvagens do Brasil e do Canadá são muito mais poluentes do que os veículos movidos a combustíveis sólidos. Cá tem uma mentira que vigora hoje e que, é claro, depois tem efeitos políticos, como eu vou referir. Bom, vou ter que acelerar. Passemos às pandemias. Bom, a pandemia do Covid-16 foi muito grave. Não foi. Matou 6 milhões de pessoas, não é nada especial, não é? Comparado com o que foi, por exemplo, a gripe espanhola. Matou muito mais do que 10 vezes isso. O problema não é esse, é que o vírus não pode existir na natureza. É um vírus artificialmente criado. Faz parte de um laboratório de guerra química que, por azar, não devia dizer isto, mas qualquer dia, enfim, tenho um ataque, cai da varanda também, não é? Não devia existir, e é fabricado um laboratório que é uma parceria americana/chinesa. Porquê? Porque, analisado o ADN do Covid, tem parcelas de vírus que são incompatíveis, como, por exemplo, o vírus da SIDA. Há uma sequência genética do vírus da SIDA metida dentro do Covid. Isto é impossível. O vírus da SIDA nunca se cruzaria com o vírus da gripe. Não é? Bom, por conseguinte, é fabricado. É fabricado. Eu achei muita graça ao presidente. Aliás, enfim, não antipatizo completamente com o Trump, que é doido, mas enfim, é um tipo animado, pelo menos não pertence a este lobby de marionetes que os políticos, de uma maneira geral, acabam por, se quiserem fazer carreira, acabam por ter que pertencer. Tem graça só por isso, porque é doido, não é? Em qualquer caso, ele inventou aquela teoria, a meu ver, malfadada, de que o vírus era chinês. Uma pergunta é que ninguém responde, mas está na net. É porque que quando houve a invasão russa da Ucrânia, foram descobertos laboratórios biológicos americanos na Ucrânia? É coincidência. A fabricar aquilo que é, obviamente, um arsenal biológico lá dentro. Portanto, meus senhores, a questão mas sabemos de antemão, já houve vários leaks, que vem aí uma segunda pandemia. Uma pandemia que vai ser, essa sim, brutalmente mortal, que vai obrigar a mais um confinamento e que vai obrigar a mais uma destruição da economia, que é esse o objetivo fundamental. O que é que eu ando, já agora, eu hoje estou aqui em maré de explicação, porque os meus alunos, para quem isto vai ser filmado, merecem essa explicação. Os que vão ver o meu canal. É que o problema é que a narrativa está toda errada, porque nós estamos ao serviço de uma realidade que não é óbvia, mas que é a realidade que governa o mundo. Mas vamos continuar. Já não falo da Big Pharma, mas pergunto-vos se as vacinas do Covid são tão boas, porque é que andam a morrer crianças e, por exemplo, desportistas com miocardites sistematicamente, todos eles vacinados? Porque é que há processos contra a Pfizer,
contra a Bayer, contra a AstraZeneca, contra a BioNTech, este ano, 2023. Porquê? Porquê que a comunidade Amish, que são os malucos que andam numas carroças nos Estados Unidos e não se misturam com nada, que recusa, por uma questão religiosa, recusa a vacinação, tem uma taxa de mortalidade muito menor do que o resto dos Estados Unidos da América. Isto não faz pensar as pessoas. Somos obrigados a achar que isto é por acaso. Ora bem, portanto, se calhar há mais do que o que é dito. A culpa é sempre dos outros. A culpa é do Putin e do Xi Jinping. É sempre dos mesmos. Então vamos perguntar mais. A França tem 5,8% da população de imigrantes do Islão. Há um erro que para aí circula, é que há islamitas bons e islamitas maus. Não. O Islão é intolerante. É claro, a maior parte das pessoas aqui presentes, e não só, aqueles que nos estão a ouvir, não tiveram interesse em ler o Corão. Não tiveram interesse em ler o Corão. E, portanto, falam de cor. Mas não há Corão tolerante. Não há Corão tolerante. Sabem o que é que quer dizer o Islão? Islão quer dizer submissão, sujeição. É o que quer dizer Islã. Não sou eu que digo. São eles que dizem. Bom, de maneira que, se calhar, não é uma ideia genial importar islamitas que se confessam irredutíveis. Não, o senhor é anti-imigração. Não, não sou anti-imigração, eu sou a favor de uma imigração seletiva útil para o país. Agora, deixar entrar 5,8% da população que são imigrantes do Islão, dos quais 49% dos homens não querem trabalhar, 60 e tal por cento das mulheres não querem trabalhar e vão viver à custa do Serviço Nacional de Saúde, à custa do Fundo de Desemprego, à custa dos Estados. Isto é útil para a Europa? É isto que eu pergunto. É isto que eu pergunto. A Bélgica ganhou neste momento a extrema-direita. A culpa é do Putin? A culpa é do Sr. Xi Jinping? Ou a culpa foi de governos atrás de governos, de laxismo atrás de laxismo? Não se esqueçam disto. Na Bélgica, Bruxelas tem atentados islâmicos sistemáticos, o último foi no aeroporto, porque 6% da população é islamita e o comando jihadista, isto é dito pela polícia deles, está na net, vocês podem ver tudo o que eu estou a dizer, está a ser gravado e vai para a net. O comando jihadista de Bruxelas tem 290 a 300 membros apenas. Com 300 membros dá para fazer os atentados terroristas que temos visto na Bélgica. A Suécia tem 70 zonas onde a polícia não consegue entrar, 70 no-go zones, mais um bocadinho, 70 e tal. Agora o governo está a pensar em pôr o exército das Forças Armadas para entrar finalmente nessas zonas onde não entram. Em Espanha, as várias organizações muçulmanas criaram uma coisa chamada UCID, União não sei quê Islâmica, que tem à roda de 1.027.330 pessoas e que, obviamente, também vai criar problemas. A Alemanha, 6,1, 5 milhões e meio de turcos a favor do Sr. Erdogan, que é uma pessoa que não sabe de que lado é que está. De que lado é que está a Turquia? De certeza absoluta que está do nosso lado. De certeza absoluta que está ao lado de Israel. De certeza absoluta que não está do outro lado. 5 milhões e meio. Na Alemanha, só na Alemanha. A culpa é do Putin? A culpa é do Sr. Xi Jinping? Ou a culpa é da Europa? Ou a culpa é dos governos europeus? Subfinanciamento da polícia. Salários baixos nas polícias. Taxas de suicídio que não revelam. Mas perguntem quais são. Vão ver as taxas de suicídio das polícias. Falta de agentes. Já não falo dos exércitos, não é? As nossas Forças Armadas, estive hoje a consultar, têm à roda de 10.238 militares, menos 5.000 do que deveria ter. Um militar na GNR
pode ganhar entre 100 euros a 500 euros por mês a mais do que na tropa. A GNR tem mais do dobro de todos os efetivos dos 3 ramos das Forças Armadas. Isto é uma brincadeira. Isto é um país a brincar. Isto é que é segurança. Nós queremos segurança. 400 e tal milhões de euros dados a imigrantes que não querem trabalhar, que são coitadinhos, são refugiados, são muçulmanos, são não sei o quê. Não chegam porque querem mais. Enquanto não há dinheiro para pagar os médicos do Serviço Nacional de Saúde, que ganham um quarto, entre um quarto e um quinto do que ganham na Alemanha no início de carreira. Como é que devemos ter médicos? Como é que devemos ter enfermeiros? Um curso de 6 anos com estágio. Como é que é possível? A culpa é do Putin. Há aqui qualquer coisa que está mal. A explicação não me parece que bata certo. Na Holanda, as metas ambientais impostas pela União Europeia, a vossa União Europeia, quer acabar com 30% das fazendas de produção agropecuária da Holanda, que é um dos maiores exportadores de carne de porco e de vaca da Europa, talvez o maior. E a Ministra da Agricultura deste governo ameaça com o confisco. Não se chama assim, chama-se aquisição forçada pelo Estado. Não é confisco, não. É assim, você vai ficar sem a sua propriedade porque eu vou comprá-la e você não pode dizer que não. É uma aquisição forçada pelo Estado, não é confisco. Não é. Proibiram, 2023, 2024, este governo, publicidade de qualquer produto com carne. Proibiram os voos para férias. Proibiram a publicidade de veículos a gasolina ou a gasóleo ou outra coisa qualquer, nem que sejam pesados. Está tudo doido aqui. Mas qual é a alternativa? Insetos. A União Europeia quer nos pôr a comer insetos. Mas isto é autorizado em Portugal desde 2018. Não, isto é uma brincadeira. Não. No Marco de Canaveses, onde nós estamos, já há empresas a produzir larvas e grilos para fazer farinha. Neste concelho, não é preciso ir muito longe, em Penhalonga. Se quiserem, vou-vos dizer até onde. Portanto, a proteína do futuro, segundo a União Europeia, são larvas, insetos, grilos e gafanhotos. Bom. E o que é que isto dá? O que é que este programa de esverdeamento a todo custo, em 2030 tem que estar pronto, dá que a indústria alemã está a falir. A Krupp, que chegou a ser a maior empresa industrial da Europa e que vem desde o século XIX, que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, faliu agora. Porquê? Não ao carvão, não ao nuclear, não ao gás natural. A Alemanha começou a desindustrialização. Mas não foi só a Alemanha, foi os Estados Unidos, foi tudo, pois foi. Mas isto dá a crise que dá. Nós pusemos tudo nas mãos dos chineses, nas mãos dos chineses de um lado e do outro, não é? Os supercondutores estão em Taiwan, mas é China, que eu saiba, não é? E depois, inflação. Depois, impostos. E depois, maior segurança social. E depois, bombardear o Nord Stream. Não, isso foram os malandros. Foi o Putin. Não foi. Olha, está aqui uma investigação do jornalista Seymour Hersh, que publicou na net. Seymour Hersh. Podem ir ver. Provou que foram os Estados Unidos. Portanto, assim, não vamos lá. Em conclusão, quem é o inimigo? É o Sr. Putin? É o Sr. Xi Jinping? Ou não? Vamos falar em termos concretos. O que é um inimigo? O Benfica e o Porto são inimigos e o Sporting, já agora vou pôr os 3 grandes, o Sporting até vai à frente. Ou são adversários? O Porto quer acabar com o Benfica e com o Sporting? Não queremos mais. Não.
Não quer. Quer que continuem. Eles são adversários. Eles são concorrentes. Eles são rivais. Mas não são inimigos. Não querem a destruição, o desaparecimento. Isso é que é um inimigo. Isso é que é um inimigo. Ora bem, portanto, nós estamos aqui, se calhar, a falar em termos que não estão corretos. A Rússia e a China são adversários, mas fazem parte do nosso sistema económico. Ai de nós, se não pudermos fazer negócios com a China. Ai de nós, se não pudermos fazer negócios com a Rússia. Ai de nós, o nosso trigo vem da Ucrânia, o nosso trigo vem da Rússia, os fertilizantes vêm da Rússia. Quer dizer, calma, nós dependemos uns dos outros, o mundo é assim que deve ser. Portanto, há aqui um erro, e agora até vou falar, quem não me conhece, eu sou uma pessoa de direita, mas quem não me conhece vai achar que eu sou comunista. É para o lado que eu dou. Há três tipos de empresas capitalistas. As empresas capitalistas nacionais, o gajo tem uma pedreira, é um pendurada, o Delta Cafés, uma casa de restaurantes, uma empresa de barcos que anda a fazer turismo no Rio. Isso é uma empresa capitalista, vive para ganhar dinheiro, vive na procura do lucro, mas é nacional, é de âmbito nacional. Depois existem as empresas multinacionais que não têm, senão, o objetivo de serem empresas capitalistas e servirem, ao mesmo tempo, o público. São as redes dos supermercados, a Auchan não é de cá, não há nenhum que seja de cá, aliás, são tudo redes multinacionais. Os fabricantes de automóveis são tudo redes multinacionais, mas perseguem o lucro legitimamente e prestam um serviço. E depois há uma coisa tenebrosa, que esse sim, atenção, eu estou a filmar, esse sim é o inimigo das classes médias. Chama-se capital financeiro, apátrida, transnacional, hipercapital financeiro. Esse é nosso inimigo. É comunista. Não, mas não tem a ver com o comunismo. Pelo contrário. Tem a ver com uma lógica estruturante da nossa sociedade. A nossa sociedade baseia-se na classe média dominante. Baseia-se num sistema de liberdades cívicas que deu muito trabalho a conquistar. Foi preciso a Revolução Americana, foi preciso a Revolução Francesa, foi preciso as revoluções liberais, foi preciso anos e anos e anos e séculos de combate. Os sindicatos, as lutas, até se chegar àquilo onde nós chegamos. Só que isso está a ser posto em causa por este hipercapitalismo transnacional que tem, eu não digo que tenha como objetivo maquiavélico destruir a classe média, tem como resultado, já lhe estou a retirar a intenção, já lhe estou a retirar, estou a ser bonzinho, porque eu não acredito, eu pessoalmente acredito que é deliberado. Estão como consequência das suas atividades a destruir o tecido dominante da nossa civilização, que é a grande classe média dominante. E isto está tudo a dormir. E isto os governos, eu não vejo. O senhor é comunista? Não. Eu só gostava era que o Partido Socialista, ou que o Partido Social Democrata, ou que o CDS dissesse isto, pusesse isto em jogo. Estão-nos a destruir, a sufocar a classe média. E ninguém diz. Estes senhores, porquê é que é um capitalismo nefasto? Nem o Partido Comunista, saudoso Dr. Álvaro Cunhal, que atacava o capital financeiro, que era isto, que dizia sempre, é preciso ter cuidado com o grande capital, com o capital monopolista internacional. Nem esses hoje em dia falam. E porquê? Porque eles financiam os partidos políticos. O Sr. Schwab financia a esquerda toda, sabemos, isto é público e notório. Elaboram a agenda, propõem as leis, metem gente nos governos, controlam a ONU, a União Europeia, as agências internacionais, os média, o Fórum Económico Mundial, Trilateral, o Grupo de Bilderberg organiza esta coisa toda. Isto não sei, enfim, depois, não são muito poucos, é uma minoria das minorias, estamos a falar de 1% da população mundial que está organizada desta coisa e que ultrapassa tudo o que são os lobbies que estruturam aquilo que é uma sociedade liberal.
Não tem a ver com sindicatos, não tem a ver, quer dizer, são os tipos que compram os sindicatos. Bom, qual é a agenda deste governo mundial? É simples. Diminuir a população. É curioso que eles nem sequer mentem, está na net. Eles dizem, temos que acabar com os comedores inúteis. Ordinário, ao que chega. Os comedores inúteis. O que é isto? É, sobretudo, ainda por cima é discriminatório. Por exemplo, o aborto nos Estados Unidos é sobretudo dirigido às comunidades afrodescendentes, aos índios. A esterilização dos índios. São inúteis. É gente que eles consideram secundária. O Hitler pensava o mesmo, curiosamente. Já chegamos ao ponto da senhora Clinton dizer que era preciso implementar o aborto isto não sou eu que o digo, pós-parto, até um mês de nascimento. Quer dizer, a criança nasce e até um mês de idade pode ser morta como aborto. Chegamos a isto. A eutanásia na Holanda. Os senhores não encontram um doente com trissomíase 21 na Holanda. São todos eutanasiados. É um comedor inútil. É, de facto, se a gente vê bem as coisas, não é um ser humano, é um comedor inútil, não é um ser humano. Os velhos inúteis, os doentes incuráveis. A promoção do suicídio assistido. Porquê é que o PCP não vai nisso? É por devoção à Nossa Senhora de Fátima? Não, é porque tem lá muitos. Tem lá muitos. Tem muita gente a viver no Alentejo, a viver nas periferias, que são velhos e que eles sabem muito bem o sofrimento que têm e aquilo que têm que defender. Segundo lugar, portanto, diminuir a população. Segundo, controlar o dinheiro. O que é que vem aí? Eu anuncio já. O Banco Central Europeu vai criar CBDCs. O que é isso? Central Banking Digital Currency. O que é que isto quer dizer? Dinheiro eletrónico. O que é que isto quer dizer? Dinheiro que os senhores não têm na mão. Numa sexta-feira, estou a fazer profecia já, mas é sobretudo para aqui, não é para o auditório. Os senhores vão acordar numa sexta-feira a dizer assim, acabou as notas. Acabou. Acabou como? Mas ainda ontem havia. Pois já não circulam mais. A partir de agora só há dinheiro digital. E a partir daí eu controlo a sua vida. A partir daí eu controlo onde é que o senhor pode gastar. A partir daí eu controlo quanto é que o senhor pode gastar. A partir daí eu posso reduzir o seu montante criando-lhe juros negativos. Porque agora não posso. Vem algum partido dizer isto, mas isto foi anunciado pelo Banco Central Europeu. Não vem. Pergunto-vos uma coisa. Procurem na net o Sr. Guterres ou o Rei de Inglaterra. Uma frase que ambos disseram que é assim: You will have nothing, but you will be happy. Você não terá nada, mas será feliz. O Rei de Inglaterra disse. O Guterres disse. Não terá nada, mas como é que eu não vou ter nada? Eu agora tenho e vou deixar de ter. O que é que nos espera? Estão a brincar? Aquilo é uma anedota? Ou é sério? E o que é que isto quer dizer? O senhor não terá nada, mas será feliz. O que é que isto quer dizer? Não é estranho? Bom, querem controlar a narrativa. O Dr. Salazar fez o mesmo. Quem manda na história sou eu. E os senhores agora mandam na história. Mandam na história porque já não é permitido dizer tudo. Não é permitido dizer tudo. Eu dei 50 anos aulas na Universidade Pública Portuguesa, que me ouviram há bocado, não ouviram cá não 50, mas foram. Eu pergunto uma coisa. Eu pergunto se os senhores, porventura, ouviram alguma vez dizer que havia um governador, há bocadinho dizia isto, um governador português que vendeu uma ilha, a Ilha das Flores, aos holandeses, precisava de dinheiro. Nunca ouviram falar disto. Isto foi cortado da história. Por quem? No tempo do Dr. Salazar. E agora também ninguém põe, não é? O Dr. Salazar podava as histórias. Eu um dia fui à Espanha e tive no tempo de Salazar, eu era miúdo, não é? E estava a ler um manual de história do franquismo. E eles não coincidiam. Porquê? Porque o Franco só punha as vitórias dos espanhóis.
E o Salazar só punha as vitórias dos portugueses. Portanto, aquilo não batia certo. Era mentira? Não. Era parte da verdade só. E meia verdade é mentira. A bissetriz entre a verdade e a mentira é mentira. É isto que esta gente quer. Alterar a história. Controlar os média. Não há médias livres hoje em dia. E depois, no fim, controlar as religiões. O pluralismo religioso, que é uma vitória do Ocidente, que é uma vitória dos Estados Unidos, que é uma vitória do liberalismo, que é uma vitória... Liberdade é uma vitória nossa. Está a ser sufocado. Mas na Rússia fazem o mesmo. Na China também. Mas que mau exemplo. Mas que mau exemplo. Eu não quero ser China, eu não quero ser Rússia. Calma, aquilo nunca foi liberal. A Rússia passou do feudalismo para a ditadura soviética. E a China também. Feudalismo, teve o Kuomintang no meio da guerra com a invasão dos japoneses, não deu para fazer nada, e a seguir caiu nas mãos do Mao Tse-tung. Não é este o modelo. Não é este o modelo. Portanto, fizeram um projeto que já visa o controle das populações, chamado Cidades 15 Minutos. O que é isto? Cidades 15 Minutos são cidades autossuficientes que levam 15 minutos a atravessar a pé e que têm que ser autónomas. Mas o que é isto? São guetos. Isto chama-se gueto na minha terra. Mas alguém disse alguma coisa? O PSD disse alguma coisa? O PS disse alguma coisa? O CDS disse alguma coisa? Ninguém diz nada. Mas então o que é que está a passar no Ocidente? Está tudo doido, está tudo vendido, está tudo comprometido com esta verdade, entre aspas. Qual é a ordem mundial do outro lado? A ordem do outro lado não é melhor que esta. É muito semelhante. Também quer controlar os movimentos das populações, também quer controlar a história, e controlar os média, controlar as religiões, e controlar o alimento, e a controlar os CBDC. São ditaduras! Mas são ditaduras! É isto que devia marcar a diferença. E nós estamos a caminho da ditadura. É isto que devia marcar a diferença. E ninguém se revolta. É uma coisa absolutamente extraordinária. Bom, não posso alargar-me muito, pois não? Não sei, vejam lá quando acabar a minha meia hora. A questão da nova ordem, vou ter que passar à frente disto tudo e fazer depois uma aula sobre isto. A questão basicamente tem a ver com os chamados destinos manifestos. Ou seja, esta competição de novas ordens mundiais, a nova ordem do Ocidente e a nova ordem do Oriente, tem a ver com recursos, com economias, com o controle das populações. E cada país, cada grande país, define aquilo que é a projeção do seu poder, chama-se isto de geopolítica, para o exterior. Os americanos foram os primeiros a fazer isto. Não, nós fomos os primeiros a fazer isto. Um belo dia, dissemos ao Papa, olha ao senhor Alexandre VI, Sr. Papa não se importa de dividir o mundo ao meio, metade para os espanhóis, metade para nós. Perguntámos a alguém, Tratado de Tordesilhas, perguntámos a alguém, não. Porquê? Tínhamos força, tínhamos canhões, e foi assim, metade do Império para um lado, metade para o outro. E depois vieram os americanos, fizeram uma revolta contra os ingleses, rua daqui para fora, 13 colónias. E logo a seguir disseram assim, mas está aqui um destino manifesto, que é irmos desta costa até à outra. E houve um gajo assim, mas olha, tem aqui, a seguir é a Louisiana. Não foi mal, a gente compra isto. Mas ali embaixo é a Flórida, compramos também. Mas ali é o Texas, que é um Estado soberano. Derrotamos o Estado. E ali são colónias espanholas, batemos nos espanhóis. Mas ali são os índios. Massacramos os índios e metemos-los em reservas. Isto é que é o destino manifesto. E a seguir, disseram assim, não, este continente é nosso. Quem é que disse isto? O senhor chamado George Washington, que eu admiro imensamente. E um senhor chamado James Monroe, que disse, quem tocar num destes países da América Latina e não for de cá, está em guerra connosco. E Putin é que é mau. Não estou a perceber. O Putin é que é mau. E depois disseram assim, não, nós somos a polícia do mundo. Mas espera lá. Cuba é um país independente. A Rússia também é. A Rússia quer pôr mísseis em Cuba, é um país independente, com outro país independente. A Rússia quer pôr... Não, mas eu não deixo passar. Porquê? Porque não deixo. John Kennedy. Volto para trás. Putin é mau! Putin é mau. Mas
não fazem todos o mesmo? O que é a NATO? O que é a CENTO, Central Treaty Organization? O que é a SEATO? O que foi o controle do Japão, até destruírem a cultura deles e criarem ali um Estado americano com o general MacArthur? Ninguém fala disto. Como é que é? O Putin é que é mau? Só o Putin? De certeza absoluta? Bom, portanto, meus senhores, aquilo que a Rússia está a fazer é aquilo que qualquer grande país fez. A China invadiu o Tibete. Onde é que estão os braços no ar a gritar, a dizer que não há direito? Foi um genocídio, o Dalai Lama anda para aí vestido de cor de laranja, a dar beijinhos na boca aos putos. Que é feito? Não há. Não se fala disso. E a Mongólia Exterior foi invadida pelos russos. Como? Já não me lembro, já foi há muito tempo. Mas continua invadida. Estão a perceber? São povos descartáveis. Só que os americanos resolveram que haviam de chatear a Rússia através de uma proxy war, ou seja, pôr os ucranianos a morrer para chatear o Putin. E agora saiu-lhes o gado mosqueiro, como se dizia antigamente, saiu-lhes o gado mosqueiro. E com isto empobrecemos a Europa e empobrecemos... Portanto, isto é uma loucura completa, não vale a pena. Mas é que a Crimeia... Desculpa, a Crimeia era do Império Otomano. Mal das pessoas é não saberem a história. A Crimeia era do Império Otomano. Foi conquistada por um general russo, não me lembro agora do nome, Vassilov, tem um nome assim parecido, já digo daqui a um bocado, ao serviço da Imperatriz, da Czarina Catarina, a Grande. Sempre foi russo. Foi criada uma república autónoma, soviética, da Crimeia, que fez parte da União Soviética. E depois o senhor Khrushchev, não sei bem porquê, um dia acordou e disse, não, vamos pôr antes isto aqui. Isto é que é a autodeterminação. Então um país que fazia parte da União Soviética tem como autodeterminação um ditador soviético colá-la de uma ponta à outra. Estão a perceber? É ucraniano porquê? Não, então nesse caso é turco. Temos que devolver aquilo à Turquia. E então também devíamos ter Olivença, que os espanhóis nos roubaram e assinaram um tratado no fim das Guerras da Laranja a dizer que aquilo era nosso e nunca mais veio. Nem o Salazar se atreveu a pedir aquilo ao Franco. Estão a perceber? Nas guerras perdem-se território. Há um território soviético oferecido pelos nossos amigos à Rússia, que era da Alemanha, onde nasceu o Kant, o grande, Immanuel Kant. E agora é russo. Esse já não faz mal. Esse já não faz mal, não estão a perceber? Fomos nós que demos paciência. Isto é uma hipocrisia total. Isto é um discurso falso. É uma narrativa falsa. E é isto que eu ando aqui a dizer há 10 livros. Com provas, com dados concretos, com discursos que estão gravados no meu canal no YouTube, não se paga nada, e com textos que estão publicados na internet, na academia.edu. Quem quiser pode ir ver, é livre e gratuito. Portanto, meus senhores, aquilo que eu estou a fazer não é em benefício meu. Sabem com que eu ganho com cada livro destes? 0. E aqui o comandante? 0. E o senhor Coronel Carreiro? 0. E os outros que colaboram aqui? 0. Pagamos. Nós pagamos a edição. Para quê? Para criar um serviço que seja público, que abra os olhos, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem abrir os olhos, porque é mais cómodo encostarem só poder. É mais cómodo. Pronto, eu enquanto tiver vida e saúde, como sou um homem livre, sou mesmo, não é? Quer dizer, agora então mais livre do que nunca, porque já nem sequer dependo de espias, como sou um homem livre e de bons costumes, hei de fazer aquilo que a minha consciência dita, a bem ou a mal. Depois um dia, se calhar, cai de uma escada qualquer, cai de uma varanda, paciência. Já dou por bem emprego aquilo que fiz. Muito obrigado pela vossa atenção, estou à disposição, não sei se querem fazer perguntas, se não querem, passamos ao orador a seguir. Obrigado, professor doutor. Está...